Ai, gente, a gente está se divertindo aqui, né? Voltando do intervalo comercial. A Andressa Amorim já está aqui comigo. Gente, olha como é que ela está elegante hoje. E aí eu tomei um susto, porque ela falou para mim assim, Anderson, esse é meu jaleco de trabalho. Eu falei, não pode, gente. Isso não é um vestido, isso Isso é um não jaleco. é vestido para sair de noite? Ai, Eu gente, duvido, hein? se isso aqui for meu look da night, assim, vamos jogar tomate, né? Olha como a Não. nossa Nutri vai pro consultório, Esse é meu gente. jaleco elegante. E repara que meu sapato é nude. É nude, gente. É nude. O sapato da Nutri é nude. Andressa, bom dia, boa Bom semana dia, pra Anderson, gente. obrigada. Ótima semana para vocês. Com certeza será. Bom, o nosso assunto de hoje é a anemia, né? Andressa, a gente sabe que a anemia sempre esteve presente nas famílias brasileiras, né? Seja no imaginário do senso comum, né? Seja até na desinformação mesmo. Com certeza a sua avó dizia que tinha que botar o prego no feijão, Sim. né, para evitar anemia, que tinha que tomar lá, né, o biotônico Fontoura para evitar anemia. Exatamente. Vamos desmistificar a anemia, né, Andressa? Bom dia. Bom dia. Então, Anderson, eu sempre venho aqui para falar sobre esportes, né? Sobre a alimentação pré-treino. Mas, assim, muitas pessoas não sabem que a minha primeira especialização foi em nutrição clínica. Olha. Então, assim, qualquer patologia do ser humano, em qualquer ciclo da vida, um idoso, um adolescente, uma criança, um adulto, qualquer pessoa que tem qualquer tipo de problema de saúde tem que começar procurando um nutricionista, Claro. que tem essa especialização em nutrição clínica. Né? Então, vamos falar um pouco mais sobre as questões que fomentam a saúde, né? As doenças. Quando já tem uma doença instalada, como tratar? E tudo começa pela boca, né? Não tem jeito, né? Em relação à anemia, eu quis falar sobre esse assunto porque assim, uma grande parcela da população brasileira realmente sofre desse mal. Sabe quanto, Anderson? Não 50%. Meu Deus, só a metade, gente. A metade. Então, ou você tem uma pessoa na sua família que tem anemia, ou já teve, ou conhece alguém que já teve, porque o seu contato vai estar ali. As pessoas com anemia estão muito próximas de você, com certeza. Então, são 100 milhões de pessoas hoje passando por esse problema, né? Agora, Andressa, está relacionado somente à questão da alimentação ou você tem algumas outras patologias que acabam levando à anemia? Várias patologias, inclusive a obesidade. E é um paradoxo. Olha, aí, né? Porque você imagina que a obesidade seja exatamente o contrário, né? Mas exatamente, é aquela história de pegar uma pessoa obesa com excesso de peso e essa pessoa ser desnutrida, né? Então, hoje no Brasil nós temos vários desnutridos obesos. Então, Nossa. acabou aquele conceito, aquela ideia de que o desnutrido era aquela pessoa caquética, magra, né? Com aqueles ossinhos aparecendo. Então, hoje nós temos muitos obesos que estão verdadeiramente desnutridos. Então, o fato de consumir alimentos mais refinados, né, que tem uma densidade nutricional menor, a pessoa não fica com fome, porque está ali alimentada de farinhas, come o tempo inteiro, alimentos errados, mas que tem uma baixa densidade nutricional. Então, essa pessoa pode desencadear várias carências nutricionais e, especialmente aqui, nós estamos falando especificamente da anemia ferropriva, né, que é a anemia por deficiência de ferro. Então, as pessoas não consomem ferro na quantidade adequada, né, e várias outras patologias. Algumas síndromes de absorção, e tem algumas doenças intestinais, doença celíaca, por exemplo, e é uma parcela pequena que tem a doença celíaca. Mas muitas pessoas sofrem de sensibilidades intestinais, sensibilidades ao glúten, por exemplo. Que acaba chegando ao ponto da anemia. Que a pessoa pode não ser um paciente celíaco, mas tem uma sensibilidade ao glúten, e isso nós já conversamos, né, em outro momento, que muita gente tem sensibilidade ao glúten e não sabe. Se fizer um exame, não vai aparecer lá, não vai ser diagnosticado como uma doença celíaca, mas é uma sensibilidade. É a mesma coisa. E aí é uma doença que a pessoa convive aquilo a vida inteira, e pode ser simplesmente uma desbiose, um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, essa pessoa ela vai ter mais bactérias patogênicas do que bactérias benéficas lá no intestino. E vai atrapalhar a absorção de nutrientes. Então, são vários os motivos, né? Não só a carência nutricional. Tanto é, Anderson, que não adianta a pessoa fazer suplementação de ferro. Tem gente que vive fazendo suplementação de ferro, e sempre está com anemia. Então, tem que descobrir exatamente qual é o foco do problema e tratar ali na causa mesmo, não ficar suplementando sem saber a origem. Agora, uma coisa que é muito comum também, André, se a gente ouve falar bastante, é que
a grávida, por exemplo, apresenta muitos episódios de anemia, né? Geralmente, a mulher, né, grávida acaba apresentando em algum momento aí do seu estado gestacional algum quadro de anemia. Isso é comum por quê, assim, para a gente tentar entender? Porque ela está gerando um ser ali dentro, né, o feto, aquele desenvolvimento da criança, tem uma demanda muito grande de ferro. Então, não só de ferro, mas de vários aminoácidos e micronutrientes, minerais importantes, vitaminas. Então, passa realmente para a criança, através da placenta, para esse desenvolvimento fetal. Então, as necessidades da gestante são muito maiores. Então, quando nós pensamos, né, que no Brasil a gente não tem tanto planejamento familiar, que deveria existir, mas a mulher, quando ela pensa em engravidar, ela já deveria fazer a suplementação de várias vitaminas e minerais, porque essas demandas vão ser aumentadas. E durante a gestação inteira ela tem um consumo enorme desses nutrientes e tem que fazer a suplementação mesmo. Agora, essa questão da suplementação, Andressa, é claro que você disse que algumas patologias acabam, né, agravando e até gerando esses quadros anêmicos, mas hoje em dia você tem as terapias, você tem as várias substâncias que podem ser utilizadas para poder controlar essa situação, né? Não só medicamentosa, mas também na parte dos ingredientes, dos alimentos que possuem, né, rico em ferro. Mas algumas coisas são mitos, né? Como, por exemplo, o famoso prego dentro do feijão, né? Isso aí é mito, né? Porque tem muito ferro ali, mas a biodisponibilidade desse metal não é boa, né? Então você não vai ter uma boa biodisponibilidade. Não significa que você vai absorver e que você vai resolver os problemas, né? Então isso é mito. Não adianta colocar um prego no feijão que você vai correr o risco de uma enorme contaminação, né? E ainda essa parte... Se esse prego estiver enferrujado, então aí, você pega o tétano. Mas eu tenho certeza que o nosso amigo que está em casa e a minha amiga já ouviu da vovó, né, do vovô, né, tem que botar um preguinho ali, essa criança está muito fraca, precisa comer mais feijão com ferro. E aí a gente acaba fazendo, né? E esses outros produtos, tipo biotônico Fontoura, né? Aqueles leites de magnésio, aquela coisa toda que o pessoal fala, não, isso é para combater a anemia, tem que tomar. Tem alguma coisa de verdade? Em relação ao feijão com prego, vai dar um resultado sim, porque o feijão é fonte de ferro. O feijão, o alimento, o feijão, né? Exatamente. Então, Anderson, antigamente a gente tinha essa ideia de que para uma criança bem nutrida, é aquela criança gordinha, né? Então, sim. Nossa, minha avó olhava para mim e falava, meu Deus, essa menina tá desnutrida, porque eu era magrinha quando era criança. Então tinha essa cultura de dar biotônico, Fontoura e óleo de fígado de bacalhau e administrar tantas coisas. Já tomou isso? Nossa, Anderson? Todos. Deu certo, né? Eu fiquei grandinho. Fiquei fortinho, né? Ganhou muito músculo. Então, assim, você pode até desencadear a obesidade depois dessas crianças, né? Na adolescência e na fase adulta. Então, não tem que ficar suplementando dessa forma. Muitos desses suplementos à base de ferro não têm o ferro quelado. O que é um ferro quelado? Quando nós quelamos um mineral, a indústria farmacêutica que faz isso, ela coloca ali uma molécula proteica, uma estrutura de aminoácidos, que vai garantir uma boa biodisponibilidade, uma boa absorção. Uma proposta do governo, do Ministério da Saúde, para combater a anemia, já que é uma causa, né, de população mesmo, de saúde pública, foi enriquecer as farinhas com ferro e ácido fólico. Então, foi uma medida de, vamos combater a anemia no Brasil, enriquecendo as farinhas com ferro. Qual que é o problema, Anderson? São dois problemas. Primeiro, que esse ferro não é um ferro quelado, você não vai absorver esse ferro, e o ferro, como ele é colocado nas farinhas, quando ele chega lá no intestino, ele vai ser um alimento para bactérias ruins. Vai aumentar aquele quadro que eu falei de disbiose, que é esse desequilíbrio da microbiota intestinal. Você vai consumir aí um alimento que vai garantir uma pior absorção do nutriente. Ou seja, vai agir contrário àquilo que você está querendo fazer. E tem um outro agravante, Anderson. Qual é o alimento que eu vivo condenando aqui? Qual é o alimento que eu vivo falando que nós temos que reduzir o consumo, que nós não podemos consumir? Farinha branca. Farinha branca, o alimento que é enriquecido com ferro. Olha. Então não é um alimento saudável, nós orientamos a você não consumir o alimento que teria o ferro. Então essa medida do governo não resolve nada da anemia, nada. Então não é uma política pública de saúde inteligente. Inteligente e bem planejada, né? Não é. Eu sei que você vai ficar espantado, né? Nossa, o nosso governo não pensou, não pensou
Eu sei que é uma novidade, mas é verdade. Nesse sentido, é verdade. Aí você vai comer bolos, pãezinhos para combater a anemia? Você vai piorar a situação. Vai acabar com o teu organismo, mas vai combater a anemia. Exatamente. Né? E outra coisa também que eu acho que talvez seja importante a gente lembrar aqui para nossa amiga de casa, é aquela questão que a gente sempre fala do não alimento, né? Do não alimento transvestido de alimento, que acaba até facilitando essa ideia. Então, vou dar um danoninho para o meu filho para ele ficar bem alimentado, vou dar um todinho para ele ficar bem alimentado. Peraí, não é isso, né? E esse tipo de achar que estar bem alimentado também pode potencializar essa questão da aparição de uma anemia futuramente. Com certeza. E um público que está muito suscetível mesmo à anemia são as crianças. Então, você citou as gestantes, as crianças, mulheres, por causa do fluxo menstrual, se tiver algum problema ginecológico pode agravar ainda mais, porque tem perda de sangue, né? Claro. Por que as mulheres é uma população mais prevalente à anemia do que os homens? Exatamente pelo ciclo menstrual. E essa questão do danoninho, desses conceitos de alimentação, olha como isso pode prejudicar mesmo, Anderson. Tem muitas mães que dão danoninho para os filhos de sobremesa. E qual que é o problema? Danoninho tem cálcio, né? Tem mesmo, é feito do leite, tem a presença do cálcio ali. O cálcio é um fator antinutricional para anemia. Como assim? Vamos explicar melhor. Nós temos 2 tipos de ferro, basicamente. Nós temos o ferro M, que é o ferro das carnes. Sim. Então, a gente coloca aí carne vermelha, peixes e aves. Frango, peixe, carne vermelha. Uhum. Esse ferro M é um ferro que tem uma absorção melhor. Chega na célula, ele entra facilmente. Agora, nós temos o ferro não M, que é o ferro que está nos feijões, lentilha, grão de bico. Sim. E todos os vegetais verdes escuros. Tem ferro? Tem. Mas esse ferro não entra tão facilmente dentro da célula. Então, imagina que a criança ali, você até conseguiu colocar no prato do seu filho uma couve refogada, tem um feijãozinho no prato. Ok, tem um ferro que não é tão biodisponível assim. Mas está lá, né? Mas está lá. Aí você vai dar um danoninho para a criança de sobremesa. Esse cálcio ali vai atrapalhar completamente a absorção daquele ferro. Aí você fala, não, Andresa, mas o meu filho come carne, né? Ok, tem um ferro que é biodisponível. Mas tem tantos fatores antinutricionais naquele prato que com certeza essa absorção vai ser prejudicada. Então, o ferro é um mineral muito sensível, Anderson. Não significa que tem no ferro, além de consumir, você não tem certeza se aquilo vai ser absorvido. E tem um nutriente que melhora muito a absorção desse ferro, é a vitamina C. Sim. Então, é muito válido, por exemplo, dar uma laranja para a criança ou uma gestante, qualquer pessoa que tem uma facilidade aí a desenvolver uma anemia, dá uma laranja, uma fatia de abacaxi como sobremesa, que a presença da vitamina C vai melhorar a absorção do ferro. Ou seja, né, não precisa sair correndo igual um desesperado para tomar o tal do óleo de fígado. Não, tem estratégias nutricionais. Tem estratégias mesmo. E o melhor de tudo, né, Andressa, é procurar também a ajuda profissional. Você me chamou de Dona Andresa? Não, eu falei Andresa. Eu entendi, Dona Andresa. Não, jamais falaria, jamais falaria Dona isso. Andresa. Eu falei o importante, né, Andressa? Eu não falei de Dona. Você falar Dona Andressa. Mas eu posso estudar essa possibilidade. Gostei, não gostei. Então tá bom. Afinal, você está de óculos hoje, está bem Mauricinho. Poxa, ela me chamou de Mauricinho, gente. Eu posso chamar ela de Dona, né? Você me chamou de Mauricinho, tudo bem, eu posso chamar estamos de Dona. quites agora, Então vingança. tá bom, pronto. Mas não chamei, não. Então tá bom, senhor Anderson. Tem um outro alimento também que prejudica muito a absorção do ferro, que é o café. A cafeína. Isso é ruim. Né? Então, comer um chocolatinho também depois do almoço, isso eu estou falando de uma pessoa que tem anemia. Que tem anemia, né? Que já apresentou algum tipo de dificuldade. Eu tenho mania de tomar um café depois do almoço, mas eu não tenho anemia, monitoro nos meus exames, então ok. Mas se é uma pessoa que já tem, né, essa facilidade para desenvolver, essa tendência a desenvolver anemia, é melhor aquela história de tomar um cafezinho depois do almoço, pode prejudicar. Com certeza é um fator que vai prejudicar a absorção. O mesmo para chás. Um chá verde, um mate, por exemplo, um chá preto, tem a presença dos taninos ali que também atrapalham a absorção do ferro. E é fácil cuidar de um paciente que tem anemia. É uma doença fácil de tratar, não precisa ficar sofrendo aí, cansado. A anemia pode levar a doenças cardíacas. Sim. Então, pode levar para uma doença muito mais grave. Então, não precisa ficar sofrendo. O tratamento é simples e deve ser feito pelo médico em associação com o nutricionista. É isso aí. Tá vendo? Tá vendo, gente? Dona Andressa está trazendo um monte de coisa legal para gente.
Adorei o Dona, amei, tô amando isso. Andressa, Só que não. obrigado pela tua participação de novo. Eu que sempre agradeço, muito bom, Anderson. elegante como sempre. Acreditem, é um jaleco que ela está usando hoje, gente. Olha, essa mulher é chique demais. Foi feito por uma costureira. Olha, alta costura ainda. Alta né? costura. Vamos fazer. Daqui a pouco vamos fazer um desfile aqui dos jalecos da Andressa, tá? Vamos fazer. Tem vários, Tá adoro. vendo? Obrigado, meu amor. Eu que agradeço, Anderson, sempre. Legal, bacana. Bom, não acabou ainda não, tá, gente? Quando voltarmos, vamos falar ainda da inauguração lá do Centro Pastoral e Social da Igreja de Santo Antônio. Vamos ouvir parte da homilia aí do Dom Gregório falando da importância dessa obra para a cidade de Teresópolis, e daqui a pouquinho a gente chega com o último bloco do Diário da Manhã de hoje. Passou rápido, né? Tenho certeza absoluta que você viu que passou rapidinho, mas ainda tem coisa pela frente. Não sai daí, daqui a pouco eu estou de volta.